O que acontece na vinda de Cristo? O que acontece com os salvos e com os perdidos? Será que haverá uma segunda chance para aqueles que não aceitaram Cristo? Como ficará esse planeta Terra quando Jesus voltar para o céu? E Satanás, o que acontecerá com ele? E o período de 1000 anos citado no Apocalipse, o que é isso, pastor? E o inferno eterno, existe de fato? Quando vai ser o juízo final? Tudo isso nós vamos descobrir hoje em nossa 7ª aula. Seja bem-vindo, vamos lá? Como vimos no último estudo, a vinda de Jesus Cristo será algo visível, mundial. A Bíblia diz que ele virá com poder e muita glória, e que todo olho verá. Também diz que ele virá com todos os teus anjos, e estes estarão tocando trombetas, possivelmente um hino da vitória dos salvos. Quando isso acontecer, a base que nós vamos ter no estudo hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 15 ao 17. Esses textos dizem o seguinte, que ao Cristo retornar a essa terra, primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar aqueles que morreram crendo nele, desde Abel até o último que morreu crendo nele. Então, para que a gente entenda melhor, quando Cristo voltar, haverá 4 grupos de pessoas aqui na terra. Vamos conhecê-los? O primeiro, decore, marque bem que isso vai ser importante. O primeiro grupo são pessoas que já morreram, desde Abel, foi o primeiro ser humano que foi morto, né? Até o último, na ocasião da vinda de Cristo. Mas morreram aceitando a Cristo no coração. São pessoas que estão mortas, mas morreram na condição de salvos. O segundo grupo são de pessoas que estarão vivas, ou seja, elas verão, não passarão pela morte e verão a vinda de Cristo. Essas pessoas vivas nós vamos dizer que são os vivos salvos, aqueles que aceitaram a Cristo no coração e verão com os seus próprios olhos, sem passar pela morte, a vinda de Cristo. O terceiro grupo são de pessoas que também já morreram, desde o primeiro ser humano que morreu até o último. Morreram, mas morreram sem aceitar Jesus Cristo no coração. Então este grupo nós vamos chamar de mortos perdidos. E o quarto grupo são pessoas que também estarão vivas na vinda de Cristo, só que pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo em seus corações. 4 grupos: mortos salvos, vivos salvos, mortos perdidos, vivos perdidos. Quando Cristo retornar a essa terra, então, ele ficará nos ares, ele não descerá nessa terra, diz Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, porque a terra está impura, ela precisa ser purificada. Mas ele enviará os teus anjos para pegar os salvos e levar para ele. O primeiro grupo, então, segundo o texto que nós citamos aí, são de pessoas que já morreram e Cristo dará a ordem para que eles ressuscitem. Veja, por isso é importante, nós estudamos no estudo sobre a morte, que ninguém está no céu nem no inferno ainda. É neste momento da segunda vinda de Cristo que Cristo os ressuscitará e os levará para o céu, diz o texto. Então as pessoas que morreram, desde Abel até o último, ressuscitarão, os que morreram crendo em Cristo, e serão levados pelos anjos a Jesus Cristo, que aguarda um pouco mais acima. Os que estavam vivos e aceitaram a Cristo também terão o seu corpo transformado. Tanto os ressurretos quanto os vivos terão os corpos transformados, um corpo incorruptível. Possivelmente serão ressuscitados aqueles que já morreram numa idade mais jovem, não idosos. Os idosos ressuscitarão jovens, né? E um corpo glorificado. Ok, já sabemos o que acontece com os 2 primeiros grupos. Os mortos ressuscitam e juntamente com os vivos são transformados e os anjos os levam para Jesus que os aguarda no céu. Quando tudo isso completar, Jesus faz uma jornada de volta ao céu, onde ele já preparou um lugar, está lá em João capítulo 14, de 1 a 3, que nós conhecemos como a Cidade Santa, Nova Jerusalém. E os salvos passarão um tempo neste lugar. Agora eu quero me deter nos 2 últimos grupos. O primeiro grupo são pessoas que já morreram, né? Primeiro morto que morreu perdido, sem crer em Cristo. E o que acontece com eles? Não acontece absolutamente nada. Eles permanecem mortos do jeito que estão. Não acontece nada. E o quarto grupo são pessoas que estavam vivas, que não aceitaram a Cristo e viram ali Cristo voltando. O que acontece com eles? Eles são mortos. São esmagados pela glória de Cristo. Não sobra um, não fica um vivo. Ou seja, não há uma segunda chance. Quando Cristo retornar, ele já vem buscar os salvos.
Quem ficou já está perdido, não há uma segunda chance. Nós vamos ler isso mais para frente. Mas para que você e eu entendamos o que acontece nesse processo, eu vou ler um texto aqui que está no livro de Jeremias, no capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo em sua Bíblia. Capítulo 4, no verso 23 em diante, narra a condição do planeta Terra assim que Jesus subir com os salvos e os seus anjos para Nova Jerusalém. Eu vou ler aqui para você. No verso 23 diz assim, o profeta dizendo: olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Então assim que Jesus sobe com os salvos e os anjos, essa terra volta como era a princípio, sem forma, sem luz e vazia. O sol não nasce mais, completa escuridão, destruição total, ok? E vazia, ou seja, não há ninguém, não há animais, não há seres humanos, não há mais nada, todos pereceram. E diz o seguinte, o verso 24, olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam, grandes terremotos abalaram toda a terra, todos os continentes. Verso 25, olhei, e eis que não havia homem nenhum, veja, não há ser humano, não há segunda chance. Um texto mais à frente, Jeremias diz que os corpos ficaram estendidos sobre a face da terra sem ter quem os sepultassem, porque todos estavam mortos. No verso 25, então, olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido, não havia animais, não havia mais nada. Verso 26, olhei e eis que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Nem mesmo vegetais sobreviveram. A terra que antes era fértil virou um deserto. Obviamente, sem o sol, sem a luz do sol, nas condições que a terra está aqui, nem os vegetais sobrevivem. Então há uma morte total do reino vegetal, animal e humano. Mas no verso 27 diz o seguinte, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Ou seja, o Senhor ainda preservou esse planeta. Mas uma parte que eu quero destacar aqui é que, embora a terra esteja vazia de animais, vegetais e seres humanos, há alguém que habita nela ainda. Quem é? Satanás e os teus anjos. A Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que Satanás ficará preso por um período de tempo. E a prisão de Satanás é o próprio planeta nessa condição vazia, desolado, escuro. Nas penitenciárias, quando um detento comete algum crime, se envolve em alguma briga dentro da penitenciária, geralmente ele é levado a um quartinho escuro, né, sem comunicação com ninguém, vazio, úmido, chamado solitário. Eu conheço como solitário, já ouvi falar, né? O planeta Terra nessa condição passará a ser uma espécie de solitária para Satanás, onde ele ficará um bom tempo pensando em tudo que ele fez, ele e os seus demônios, os seus anjos que o seguiram. Então Satanás estará nesse planeta escuro, desolado, sem nenhum tipo de vida, por um determinado tempo. Nós vamos descobrir agora, então, qual é o tempo que ele ficará nessa prisão circunstancial, porque não tem mais ninguém a quem tentar. E eu convido você a abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e diz o seguinte, verso 1. Então a história continua a partir de Tessalonicenses, agora vamos para Apocalipse e há uma continuação da história. Eu vou ler aqui o verso 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja, a prisão de Satanás é por 1000 anos, literais. Os 1000 anos que a gente conhecemos aqui mesmo. Verso 3, lançou no abismo, ou seja, a terra nessa situação ela passa a ser um abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto um pouco de tempo. Ou seja, ele não engana mais ninguém, primeiro porque ele está restrito ao planeta Terra, ele não pode mais sair para outros planetas e mundos que existem. Segundo, não há ninguém mais a quem tentar na Terra, então ele está preso circunstancialmente, porque não há ninguém a quem tentar. Por isso que ele está selado. Mas veja que ele não enganará até que se complete os 1000 anos. O que esse texto diz?
que passados 1000 anos a prisão dele, ele vai ter novamente a quem tentar. Nós vamos ver isso mais para frente. E no finalzinho do verso aqui, assim como em Jeremias falou que a terra não foi destruída por toda, ou seja, o Senhor ainda tinha um propósito para ela, no finalzinho do verso 3 diz que Satanás será solto por um pouco de tempo. Após a sua prisão ele será solto, mas por pouco tempo. E o que acontece com os salvos? Bem, o apóstolo João ele olhou para a terra e viu a situação de Satanás. Agora ele olha para cima e vê os salvos, que, como eu disse, estão na Nova Jerusalém com Cristo e os anjos. E olha o que diz o texto. Vi também tronos, e neles assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar os salvos, os ressurretos e vivos que subiram com Cristo. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Quando João diz assim, eu vi a alma dos decapitados, ele viu aquelas pessoas que haviam morrido, certo? Estavam mortos, viraram mártires por conta do amor a Cristo, mas que já estavam vivos, ressuscitados diante do trono. Eles não estão mais mortos. Veja o que diz a Bíblia aqui. E reinaram, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, assim como Satanás fica preso por 1000 anos, os salvos também reinam com Cristo na Nova Jerusalém, que está no céu, por 1000 anos também. E o que os salvos estarão fazendo lá? Se eu pegar o capítulo 21, capítulo 20 ainda na verdade, no verso 12, olha o que diz, texto interessante. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, lembra que João está vendo tudo num momento só. Aqueles que estavam mortos e que ressuscitaram e agora estão vivos, estão diante do trono. A mesma coisa que lemos no verso 4 aí. E diz o seguinte, então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos, esses são os mortos que permanecem na terra, sem ressurreição e transformação, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então o que os salvos estão fazendo na Nova Jerusalém nesse período de 1000 anos? A Bíblia diz que os salvos participarão do julgamento. Quem julga é Deus, mas eles participarão na condição de testemunhas. Então os salvos eles estão avaliando os casos daqueles que se perderam na terra. Um exemplo para você. Eu sou casado, minha esposa é Ivone. Digamos que na vinda de Cristo, eu vá para o céu, certo? E a minha esposa não vá. E ela ficou entre os perdidos. Quando eu chegar lá, eu vou fazer uma pergunta para Jesus, obviamente. Jesus, a minha esposa era cristã. Ela era esposa de pastor, ela ia para a igreja, ela se envolvia nos projetos da igreja. Por que a minha esposa não está aqui? Então, Jesus mostrará os arquivos da vida dela. A Bíblia diz que existem livros e que toda a nossa vida está sendo anotada. Não há como se esconder de Deus, diz Salmo 139. Os anjos que Deus colocou para cuidar de nós, eu e você temos anjos. Anjos que desde nosso nascimento até a nossa morte assistem a nossa vida. E esses anjos eles têm uma função. Qual é a função? Relatar a nossa vida, nossas boas e más decisões. E tudo está sendo escrito, ou talvez uma linguagem mais jovem, mais contemporânea, está sendo filmado numa câmera Full HD. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 12 que não há nada oculto que não seja revelado, que aquilo que foi feito escondido será proclamado em cima dos telhados. Porque há um registro de tudo que eu e você fazemos. Então eu, ao chegar no céu, vou questionar Jesus, cadê minha esposa? Como assim ela não está salva, ela está perdida? Então ele me levará aos arquivos da vida da Ivone, e eu talvez assistirei ali num super telão, um filme chamado A Vida da Ivone, minha esposa. E eu vou ver que eu não sabia muito bem quem ela era, que ela tinha uma vida dupla, por exemplo. Um exemplo só, né? E que realmente, ao terminar de assistir e rever a documentação, o relato, o processo da vida da Ivone, mesmo chorando e triste, eu vou olhar para Jesus e dizer o seguinte: Jesus, o Senhor é justo. De fato, a minha esposa não merecia estar aqui. E se eu tiver dúvida da minha mãe, se minha mãe não estiver lá, ele vai me mostrar os arquivos da vida da minha mãe. E a minha irmã também. E as outras pessoas. Ou seja, esses 1000 anos será para que os salvos acessem os arquivos das pessoas que se perderam, para que todas as dúvidas sejam tiradas.
Por isso o período de 1000 anos. É uma reconfirmação, embora Deus nem precisasse se explicar ao ser humano, ele faz de questão de fazer isso. Para quê? Para mostrar para todos os anjos do universo, para nós, que ele é um Deus justo. Que ele não inocenta o culpado, mas não culpa o inocente. Certo? Voltando em Apocalipse capítulo 20, o profeta João para de olhar para cima e volta a olhar para a terra. E no verso 5 diz o seguinte, capítulo 20, verso 5. O restante dos mortos, ou seja, os perdidos, aqueles que já estavam mortos, e os vivos que morreram por ocasião da vinda de Cristo, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Você entendeu? Não há uma segunda chance, meu amigo, como é pregado em muitas igrejas. Quando Cristo vier, já está definido quem é salvo e quem está perdido. Os perdidos morrerão e ficarão mortos com os seus corpos espalhados sobre a face da terra por 1000 anos. Por 1000 anos. Não reviveram até que se completassem os 1000 anos. A chance que você e eu temos é agora. É por isso que a Bíblia diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da oportunidade da sua salvação, amanhã pode ser tarde. Se você morrer amanhã sem tomar uma decisão por Cristo, pode ser tarde, não tem mais volta. A chance é hoje, é agora. E o texto continua, no verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na ressurreição da vinda de Cristo, porque há duas, nós já vamos ver a segunda. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Então aqueles que estavam preparados, que entregaram a vida de Cristo, passarão com Cristo por 1000 anos. Mas pastor, e depois dos 1000 anos? O que vai acontecer? A Bíblia diz, depois dos 1000 anos nós já temos a informação de que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Depois dos 1000 anos, no verso 5 que lemos, os que estavam mortos passarão a reviver, ou seja, serão ressuscitados. Os ímpios, os perdidos, serão ressuscitados. Não para salvação, para condenação. E mais uma coisa acontece ao final dos 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 21, no verso 2, diz o seguinte: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, aquela que Jesus foi preparar para nós. A Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então a Nova Jerusalém agora desce do céu e começa uma viagem cruzando esse universo. E o seu destino é o planeta Terra. Por isso que o profeta Jeremias disse que Deus não a destruiu de todo, não destruiu o planeta totalmente. Porque Deus vai reconstruir, refazer, restaurar o segundo Éden, e aqui será o nosso lar eterno. A Jerusalém desce ao final dos 1000 anos, Satanás é solto e os ímpios ressuscitam. E eu queria que você imaginasse essa cena. Quando Jerusalém desce sobre a terra passa a ter luz, porque Jesus é a luz do mundo. Apocalipse 22 diz que Jesus, no novo céu e nova terra, não haverá sol, porque a luz procede de Cristo. A terra que estava escura volta a ter luz. Dentro da cidade santa, que já se estabeleceu sobre a terra, quem estão lá? Jesus Cristo, os anjos e todos os salvos. E fora da cidade, quem está? Satanás, seus demônios e todas as pessoas que se perderam. Agora elas ressuscitam todos os mortos, os que estavam mortos antes e os que morreram na vinda de Cristo. E há um grande exército de perdidos fora da Jerusalém, cujo comandante é Satanás e os seus demônios. É como aquele seriado The Walking Dead, né? Os zumbis. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não terão transformação do corpo, a transformação é para os salvos. Então eles ressuscitarão da maneira qual eles morreram, mutilados, deteriorados. Será realmente uma cena, um filme de terror. E o que acontecerá? Então 1000 anos, Satanás é solto, os ímpios ressuscitam e a Nova Jerusalém desce sobre a terra com o salvo Jesus e os anjos. E se você me acompanhar no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 7 diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, voltará a ter quem tentar, os ímpios que ressuscitaram. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, os ímpios que ressuscitaram. Como Gog e Magog,
duas grandes cidades muito numerosas no passado, a fim de reuni-las para a peleja. Ou seja, Satanás tem o último intuito, o último pecado dele, vamos dizer assim. O que ele quer fazer? Ele quer organizar aquela quantidade de ímpios que ressuscitaram, a fim de atacar a cidade santa, os salvos, Jesus e os anjos. É uma atitude desesperada. E diz a quantidade de pessoas que se perderam. Por isso, meu amigo, embora Jesus tenha morrido na cruz, você precisa aceitar a salvação. A Bíblia diz aqui no final do verso 8, e o número dessas é como a areia do mar, o número de perdidos é como a areia do mar, é uma multidão gigante, inumerável, que não aceitou a Cristo e perdeu a sua salvação. No verso 9, então mostra a estratégia. Marcharam então sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento, a cidade dos santos, a cidade querida, Nova Jerusalém. Então Satanás comanda esse exército de perdidos e cercam a cidade santa a fim de cometer a última batalha, a fim de tentar destruir, mostrar, revelar o seu caráter de quem de fato ele é. E diz o seguinte no verso 9: marcharam então pela superfície e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E essa é a destruição final. Os ímpios, infelizmente, tomaram a decisão. Não quiseram sair do pecado, quiseram permanecer no pecado e rejeitaram a Cristo e a sua salvação, o seu sacrifício. Por isso não havia mais o que ser feito. E juntamente com Satanás e os seus anjos foram destruídos. A palavra consumiu aqui significa destruir completamente. E aí nós vamos para a última parte do nosso estudo, que fala sobre o inferno. Será que existe o inferno eterno? Como pregado por muitas pessoas, um inferno onde as pessoas ficam 1 trilhão de anos queimando, sofrendo, gritando. Que Deus de amor é esse que condena um ser humano que pecou 80 anos a viver uma eternidade em sofrimento? Desculpa, meu querido, se você pensa assim, mas eu não penso que Deus é assim. Eu prefiro ficar com a Bíblia, que diz que Deus é amor. Eu creio que Ele é amor. Mas eu quero provar na Bíblia para você que essa destruição é uma aniquilação total, final. O ímpio deixará de existir para todo o sempre. Eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4. Ele começa também a falar desse juízo final. E a história aqui do capítulo 4 começa a partir desse fogo que consome os ímpios ao redor de Jerusalém, que nós acabamos de ler. Veja o que diz o texto, Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como resto, como restolho, no dia que vem e os abrasará, os queimará. Está falando do juízo final, ao final dos 1000 anos, né? O fogo que desce do céu. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não se deixará nem raiz nem ramo. A destruição vai ser completa. A raiz é Satanás, o originador do mal, e os ramos são seus demônios e todos os seres humanos que aceitaram ficar do lado dele. Agora preste atenção no verso 2. O verso 2 começa a falar dos salvos que estão dentro da cidade, quando o fogo cai lá fora, consumindo os ímpios. Diz o seguinte: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Os salvos que estão dentro da cidade. Por que nascerá o sol da justiça? Porque Cristo é o sol da justiça e Ele está dentro da cidade, trazendo salvação sobre suas asas. Agora preste atenção. Saireis, falando dos salvos que estão dentro da cidade. Saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Quantos anos os salvos estavam dentro da Nova Jerusalém? 1000 anos. E agora a Bíblia diz que eles vão sair de dentro da cidade e repovoar o planeta Terra. Mas eu lhe faço uma pergunta. Se o inferno é eterno, se o fogo é eterno, ao salvos saírem da cidade, eles não entrarão no fogo eterno junto com os ímpios? Eles ficarão presos durante toda a eternidade naquela cidade sem acesso ao planeta? A Bíblia diz que eles vão sair da cidade e vão repovoar o planeta. Mas então, pastor, o que aconteceu com aqueles que estavam sendo queimados lá fora da cidade? Vou ler para vocês. A Bíblia, aqui ainda em Malaquias capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: ao salvos saírem da cidade, diz,
Pisarei os perversos, os que se perderam, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor. Pergunto para você, a Bíblia diz que os ímpios continuam queimando eternamente? Ou que foram reduzidos a cinzas? O texto que eu li diz que eles viraram cinza. Eles foram sim queimados, mas não queimados eternamente. Eles foram queimados ao ponto de reduzir a cinzas. E essas cinzas que consomem, que foi o sinal da exterminação completa dos ímpios, é a que purifica a terra. E a partir daí, meu amigo, começa um novo céu e uma nova terra, citado em Apocalipse capítulo 21, no verso 1 a 5, eu vou ler para você. Quando os ímpios são totalmente exterminados sobre a face da terra, juntamente com Satanás e seus demônios, eles não mais existem, deixaram de existir por toda a eternidade. Então a Bíblia faz uma promessa. Capítulo 21 de Apocalipse, de 1 a 5. E vi novos céus e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, a terra de pecado, e o mar já não existe, a separação entre as pessoas já não existem. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O planeta Terra passará a ser a capital do universo, pois Deus estará aqui conosco. E no verso 4, e lhes enxugará, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. E não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Pergunto, há alguém queimando? A Bíblia diz que no novo céu e na nova terra não há mais dor, não há pranto, não há luto, não há morte. Mas se o inferno for eterno, tem pessoa sofrendo, tem pessoa gritando, nós, os salvos, estaremos em pranto, porque pessoas que eu amo estarão lá. Estarei em luto, mas a Bíblia diz que não haverá luto, nem morte, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque a exterminação foi completa, meu amigo. Viraram cinzas, deixaram de existir para todo sempre. Até nisso nós podemos ver um Deus que é amor, um Deus de misericórdia, que gostaria de salvar aqueles que se perderam, mas foi uma decisão de cada um se perder. Bem, eu gostaria então de deixar o apelo. Esse estudo ainda teria muitas coisas a falar, mas o resumo é que após a vinda de Cristo, mortos e vivos que aceitaram a Cristo estarão com Ele no céu num período de 1000 anos, onde julgarão o caso de cada perdido. Mortos e vivos que morreram por ocasião da vinda de Cristo, perdidos, permanecerão mortos por 1000 anos junto com Satanás e os seus demônios que estarão vivos pela terra. Após os 1000 anos, Satanás convencerá os ímpios e montará um exército a fim de atacar a cidade santa, pois a cidade desceu do céu para a terra, e lá estão os salvos Jesus e os anjos. Mas nessa última investida de Satanás, Deus mandará fogo descer do céu e consumirá todos os que estiverem fora de Jerusalém, da cidade santa. Estes serão reduzidos a cinza e deixarão de existir para todo sempre. Assim que virá cinza em todo o redor, os salvos sairão da cidade e repovoarão o planeta Terra. Deus reconstruirá um segundo Éden, aquele que Adão e Eva perderam. E esse planeta será um paraíso, o qual o coração humano não pode nem imaginar. E o mais importante, Deus morará eternamente conosco neste planeta, agora restaurado, sem pecado, em completa harmonia. E o apelo e a pergunta que eu faço é: você gostaria de estar de qual lado? Daqueles que foram queimados e reduzidos a cinza lá fora, ou daqueles que passarão uma eternidade com Cristo entre os salvos? Eu desejo que você seja aquele que esteja entre os salvos. Até a próxima aula e fica com Deus.